Terá 15 minutos aí a partir de agora. Perfeito. Então, boa noite. Meu nome é Bruno, sou atualmente presidente da Aerodesign ITA e eu estou aqui para apresentar para vocês o andamento da iniciativa, como está a equipe, né? Então, a Aerodesign ITA, ela é uma iniciativa antiga no contexto do H8, ela foi criada no ano 2000, foi criada um ano só depois de começarem a existir as competições de aerodesign no Brasil. A sede dela é no H8, mas a gente também tem o apoio do LNCA, laboratório no ITA, né, perto do prédio de aeronáutica. E o nosso objetivo principal é espalhar a excelência itiana em competições de aeromodelismo e em projeto aeronáutico de forma geral. Bem, qual que é o principal motor da nossa existência, né, do nosso funcionamento? É a SAI Brasil Aerodesign. SAI Brasil Aerodesign, ela é uma competição que acontece todos os anos, organizada pela SAI. Tem mais de 104 equipes que vêm de várias universidades das principais de engenharia do país, além disso, de outros países, né? Então a gente tem participantes do México, da Europa, né? Participantes da Suécia, Finlândia, Polônia, e ela contém três categorias ao todo. Né? São 4 dias de competição, acontece em novembro, todo ano, normalmente comecinho de novembro, e é um desafio de projeto aeronáutico completo. Então, todos os anos, a gente tem que começar do zero um projeto que vai atender a regras novas, muito exigentes, e a gente tem que avaliar desde a otimização até a finalidade final do projeto e conceber sempre uma aeronave nova com objetivos diferentes, características completamente diferentes, pesos, comportamentos diferentes todos os anos. O nosso histórico dentro da competição ele é exemplar, né? Então, ah, começou em 1999, né? Então a gente tem aí, a gente está agora na 28ª, e nesses 28 anos a gente foi campeão nacional 7 vezes, né? Primeira vez em 2000, o mesmo ano em que a iniciativa foi fundada, última vez em 2019, né? Além disso, são 14 pódios totais e são 7 participações internacionais, sendo a última delas em 2022, né? Ano em que a gente ficou em segundo lugar na categoria Advanced e a gente foi competir na internacional lá no Texas. Bem, contar um pouco para vocês dos resultados recentes, então, né? Pós-pandemia, a iniciativa ela deu uma caída, né? A gente tinha uma equipe muito forte, muitos veteranos muito bons, mas esses veteranos todos eles se formaram e ocorreu uma má gestão de passagem de conhecimento. Então a equipe ela decaiu muito na qualidade dos projetos. E em 2023 a gente terminou em 51º lugar no torneio de acesso. Bem, em 2024 a gente começou a reestruturação e a gente conseguiu participar de duas categorias. Aqui em cima, a regular, embaixo a micro. A gente ficou em 18º na regular e em 10º lugar na micro. Ano passado, em 2025, finalmente, a gente melhorou bastante e a gente conseguiu alcançar o 7º lugar na categoria regular. E dando contexto, né, 7º lugar na categoria regular, categoria essa que normalmente tem mais de 50 participantes de todo o país. Então a gente conseguiu entrar finalmente no top 10 novamente dessa categoria aqui. Ela é conhecida por ser muito competitiva e é ali estando ao lado das principais universidades de engenharia do país, né? As principais universidades de elite em engenharia em todo o Brasil, né? O que que a gente fez para ter essa melhoria nesse tempo, né? Basicamente, a gente evitou o engano que ocorreu com os veteranos na pandemia, com a passagem de conhecimento, né? E a gente buscou maior contato com os professores, então, bem, o ITA tem muita excelência, tem professores que sabem muito sobre projeto aeronáutico em todos os aspectos, todos os subsistemas. A gente organizou design reviews com eles, né, para averiguar o projeto. A gente pegou muitos feedbacks de processos, de relatórios, de análises. A equipe começou a focar mais em gestão humana, que foi um erro que a gente cometeu muito no passado, se importar só com o avião em si, e não se preocupar com a gestão, né, administrativa da equipe, e planejamento a longo prazo e manutenção de conhecimento, né? Um exemplo de planejamento a longo prazo, por exemplo, foi em 2024 a gente ter participado de duas categorias e a gente decidir para o ano seguinte a gente participar de uma categoria só, né? Isso foi uma decisão que a gente tomou, percebendo, tentando encontrar qual seria ali o número ideal de membros por avião, né? Então a gente percebeu em 2024 que a gente tinha por volta de a gente tinha por volta ali de uns 8 membros por avião. A gente percebeu que isso não era adequado e que se a gente quisesse ser competitivo, a gente deveria unificar todo mundo, focar numa categoria só, certo? Bem, a estrutura administrativa da equipe é basicamente essa. Então a gente tem presidência e vice-presidência comandando tudo e abaixo delas duas estão o setor administrativo e o setor de engenharia, né? O setor de engenharia ele guia todos os subsistemas de engenharia mesmo do projeto do avião e o setor administrativo ele tem quatro grandes núcleos que vão tocar a equipe como
uma empresa, né? Então tem o setor de financeiro, de pessoal, de marketing e de patrimônio. Bem, como que está o ano de 2026 até agora? O ano passado a gente decidiu competir numa categoria só. Agora, em 2026, a gente percebeu, ok, agora a gente tem bastante pessoas, vamos focar em duas categorias. Então, atualmente a gente tem 20 membros veteranos, distribuídos do segundo até o quinto ano, inclusive um membro da pós-graduação, na equipe Montenegro, que é a equipe regular, a mais competitiva, e 21 membros calouros. Então, são os bichos, né, majoritariamente da T30, que estão participando da equipe, com um capitão veterano organizando tudo. E a gente percebeu que, ok, a gente tem membros o suficiente, a gente tem capital intelectual suficiente, vamos decidir tocar duas equipes então. A gente está com TGs e ICs relacionados a projetos na equipe, então membros veteranos estão com os TGs planejados com coisas que se alinham com a equipe, isso é muito bom, né? Porque ele consegue aproveitar o conhecimento e o trabalho dele na equipe para academicamente falando, né? E, além disso, um contexto final, a gente está a 10 semanas da competição. Então, a gente está agora no mês de agosto, metade do mês de agosto. A competição é no final de outubro e começo de novembro. Quais são os principais desafios técnicos, né? Enfim, o primeiro desafio que eu consigo notar, conversando com outras iniciativas, com outras presidências, majoritariamente começa como sendo a de conceber um projeto novo a cada ano. Né? Se você vê outras iniciativas como Bajo, Fórmula, normalmente eles têm uma vida útil de protótipo bem maior. Né? No aerodesign isso não funciona. Todo ano sai um regulamento novo, com uma regra nova, e essa regra nova ela te obriga, para ser competitivo, a remodelar o seu projeto do início. Porque se você não fizer isso, as outras equipes vão fazer e elas vão ficar muito na sua frente. Então, todo ano a gente tem que começar um projeto completamente novo, com métodos de análises melhorados, materiais novos, enfim, todo o projeto geométrico da aeronave recomeça. A capacidade de gerar, capacitar novos membros, né, ela também costuma ser um desafio, porque no projeto aeronáutico a gente percebe que a gente precisa de muita capacidade, principalmente de membros que estão mais acima na graduação, né, academicamente falando. Então, membros veteranos que já estão no profissional de aeronáutica, principalmente, eles costumam ser os mais valiosos ao longo do projeto. E normalmente esse pessoal mais veterano está mais ocupado, tem mais coisas para fazer academicamente falando e é mais difícil. Além disso, gestão de projetos, gestão de processos de forma geral, a gente vai aprendendo muito com isso, porque o projeto aeronáutico é muito interdisciplinar e, é, concomitantemente a isso, a comunicação entre os setores técnicos, né? Então, qualquer um que tenha trabalhado, que tenha se envolvido com um projeto aeronáutico, de forma geral, sabe que sempre vai ter um subsistema que vai fazer uma coisa que vai afetar outro subsistema. Isso vira um ninho de mafagafos que você tem que saber controlar e a gente aprendeu muito sobre isso. Nosso projeto está melhorando muito nesse sentido. Os principais desafios administrativos, né? Ah, controlar as principais atividades que mantém a iniciativa. Então, em paralelo com o projeto acontecendo, também temos as atividades administrativas de gestão de forma geral na equipe. O engajamento dos membros com as funções administrativas também costuma ser um desafio. Porque normalmente, né, no contexto dito, quando alguém, pô, quer entrar na aerodesign, ele entra na aerodesign com foco de participar de um projeto de engenharia, né, de pensar em engenharia, de fazer um avião. E a gente precisa de pessoas também que cuidem dessa parte mais administrativa, então conseguir conciliar e convencer os membros, ó, você não consegue fazer isso daqui com a gente também, você consegue ajudar nessa função administrativa, costuma também ser um pouquinho desafiador, né? Captação de recursos com patrocinadores também sempre costuma ser um desafio. A gente está melhorando muito nisso, então já tem uma boa quantia que a gente está conseguindo salvar em caixa esse ano com produtos que a gente gastaria, que a gente compraria, mas que a gente pensou, poxa, a gente gasta tanto com serviço nessa área que se a gente comprar essa ferramenta, depois de tantos meses usando ela, isso se paga os serviços que a gente gastaria, né? Ou, por exemplo, determinado material, uma empresa que fornece um material, em troca de marketing que a gente vai fazer por ela, ela vai oferecer esse material, normalmente materiais muito caros, né? E além disso, gestão de marketing também costuma ser um desafio, que isso está um pouco atrelado ao engajamento de membros com funções administrativas, né? Marketing não é fácil de fazer, você precisa trabalhar bastante, pensar bastante, e a conseguir um pessoal capacitado dentro da equipe costuma ser um desafio também nesse sentido. Nossas metas até 2027, né? Então, a gente quer voltar para o top 3 do nacional nessa competição, né? Todos os membros atualmente eles acreditam que por ser do ITA a gente tem um peso muito grande nas costas para carregar e que o correto, nosso objetivo final mesmo é voltar a ser campeão nacional, né?
Além disso, como eu mencionei no começo, a gente tem as duas categorias, né, a micro e a regular. Um dos nossos desafios é a micro é uma categoria mais inicial, né, dos membros mais calouros na equipe, e na passagem de ano a gente vai transicionar esses membros para a categoria regular e os novos membros da nova turma, né, a captação de pessoal da T31, eles vão integrar a nova equipe micro, que é a equipe mais com calouros, né? Então a gente tem esse desafio de transição no meio do ano. Então, mesmo após a competição, vai ter muito trabalho de fazer essa transição de pessoal, porque a gente tem que fazer uma capacitação interna também, porque a gente tem muita gestão de conhecimento, muitos documentos, muitos códigos, análises, e a gente tem que preparar o pessoal que vai ser de uma equipe para outra a lidar com eles, a saber incorporar esse projeto. E, além disso, apoiar a criação da equipe de aerodesign no ITA Fortaleza, né, lá no Ceará. A gente tem membros atuais da equipe, que estão na turma 29, que vão para lá. Provavelmente, alguns membros que são da T30 também podem ir. E eu imagino que a gente vai ter que aprender a lidar com essa distância, porque são membros muito valiosos e que querem continuar apoiando a equipe, nos ajudando. Então, eu imagino que indo para o ITA Fortaleza, a gente pode fazer alguma cooperação de também conseguir gerir uma equipe lá no campus, lá no Ceará. Bem, eu diria que a apresentação é essa. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e eventualmente abrir para perguntas. Perfeito, Bruno. Obrigado. Obrigado mesmo. Ver a Aerodesign retomando, né, o lugar dela na competição, né, que de fato lhe cabe. Realmente a equipe tem nome e precisa, né, estar no lugar que se deve com esse nome. O ITA é uma escola excelente. Enfim, dispensa comentários nesse sentido, mas parabéns, tá? A gente que acompanha de perto vê a evolução da equipe, a gestão, né? A parte administrativa. O ano passado foi muito, muito bom, né? Toda a oportunidade que vocês tiveram em relação a construir mais de um protótipo, né? Para poder treinar, foi fundamental. E eu puxo o gancho agora nessa pergunta, com essa pergunta. Uhum. Vocês estão trabalhando, né? Num protótipo adicional agora? Como que tá o andamento? Perfeito. Nesse sentido, tem duas notícias muito boas, né? O protótipo a gente conseguiu melhorar ele em dois aspectos, né? Que basicamente tem dois tipos de capital que um protótipo novo gasta, que é o financeiro e o humano, né? Para construir o trabalho para fazer ele. A gente conseguiu uma métrica muito interessante. O tempo médio para construir um protótipo no ano passado era de 3 a 4 semanas. A gente já conseguiu esse ano construir protótipo em 4 dias. Então a gente melhorou o projeto no sentido de manufatura para poder facilitar muito a construção dele e no sentido financeiro também, né? Porque ano passado, com todo o nosso caixa, a gente conseguiu 4 protótipos no ano inteiro, né? Só agora, até agosto, a competição em novembro, a gente já construiu 3, né, a aerodesign como um todo. E a gente planeja chegar na competição com pelo menos mais 3 na categoria regular, né? Assim, a categoria regular ela é muito competitiva e a competição esse ano ela está relacionada o quão bom seu avião é com quão leve ele consegue ser. E estruturalmente isso é muito arriscado fazer um avião muito leve. Ter mais de um protótipo sempre é muito vantajoso porque a competição ela é muito intensa e você ter mais de um protótipo te ajuda, caso você danifique um componente, você ter um reserva. E a gente planeja, sim, chegar para a competição com pelo menos 3 aviões da categoria regular. A gente já fez planejamento financeiro para isso e tá tudo ok. E principalmente humano, a gente conseguiu reduzir muito a dificuldade de construção na aeronave e a gente tem tempo de sobra. Show de bola. Fantástico. Feliz demais em ouvir isso. Que bom. Seu Faulkner, tem alguma pergunta? Bom, se não tem, Brunão, agradeço, tá bom? A presença, a disponibilidade, tá à disposição a equipe toda, tá? A diretoria, você, o Canhota, Mato Uhum. Fino, sempre aí ponta firmes. Obrigado, tá? Eu encerro Eu aqui que a nossa agradeço, viu, Guilherme? gravação. Estamos à